Oiê, tudo bem? Eu gravei um primeiro vídeo sobre a amamentação e agora eu queria fazer uma atualização de como tá aqui pra gente. Vamos lá? Vídeo eu contei basicamente o primeiro mês de amamentação, os nossos desafios iniciais, como estava sendo, como estava o padrão dela. Eu vou deixar aqui no box de descrição para vocês. Depois desse vídeo, no segundo mês, foi tudo bem também. Na consulta dos 2 meses, ela engordou os mesmos 30 e poucos gramas, que foi considerado maravilhoso e a gente ficou super feliz, porque toda vez que a gente vai no pediatra, a gente está sempre atento e sempre na expectativa dessa questão do peso, né? Peso e tamanho, a gente quer ver se está dentro da curva, se está indo no desenvolvimento normal. Então a consulta de 2 meses foi muito tranquila e a gente ganhou estrelinha e voltou para casa feliz. Do segundo para o terceiro mês vieram dias bem difíceis. Mais ou menos quando ela estava com 2 meses e meio, começou uma verdadeira batalha para amamentar. Ela chorava demais. Ela não queria mamar. A sensação que eu tinha é que a hora que eu colocava ela assim pra mamar, na posição, eu nem colocava ela no peito, só de sentar na poltrona, ela, a almofada de amamentação, ela já começava a chorar horrores. A sensação que eu tinha é que ela tava com trauma, assim. E isso acendeu um alerta na gente de, poxa, alguma coisa tá errada, né? Até agora ela tava mamando bem, até agora tava tudo tranquilo, ela tava ganhando peso ótimo, de repente, assim, virou um super estresse. Alguns dias eu chorei com ela porque ela simplesmente não mamava. Eu fazia uma super força assim no braço pra manter, porque ela ficava saindo. Foram dias bem difíceis mesmo. E aí na consulta dos 3 meses, a gente entendeu o que estava acontecendo. O ganho de peso da Serena caiu pela metade. Antes estava 30 e poucas, caiu para 16. E isso foi um super alerta, porque se ela estava apresentando desconforto, né, assim, se não estava tão fluindo e o ganho de peso baixo, chegou a hora de medicar, que foi até que eu fiz o vídeo pra vocês, vou deixar nos cards também, sobre o refluxo. Então antes ela era considerada uma golfadora feliz e nesse momento dos 3 meses passou a ser medicado o refluxo dela por conta desses sintomas. Muita gente me pergunta, né, nossa, mas como que você conseguiu identificar? Porque muita criança volta muito leite. O refluxo, normalmente, ele é diagnosticado pelo pediatra mesmo, sem exame, só de forma clínica. Porque tem alguns fatores que, quando estão juntos ou que estão atrapalhando demais a amamentação, que precisam de medicação. Por exemplo, o baixo ganho de peso associado ao desconforto, à irritabilidade da criança, já é passível de medicação. Existem vários outros sinais, né? Eu não sou especialista, então eu não gosto muito de entrar nessa área, mas eu, como mãe, estou contando o que eu vivi. Então não fizemos nenhum exame nela, mas diante do cenário de não estar conseguindo mamar e não ganhar peso e voltar muito leite, foi o que fez com que o refluxo fosse diagnosticado e que a gente começasse a medicação. A primeira medicação, ela melhorou bastante, mas ainda tinha muito choro envolvido, ela ainda tinha esse trauma de sentar na cadeira de amamentação, ainda não estava uma coisa assim fluindo. A gente tentou por mais ou menos 2 semanas e alguma coisa. E aí eu relatei pra médica que estava bem difícil, que estava bem estressante, que a gente não estava conseguindo ter um momento tranquilo e nem que ela mamasse efetivamente, nem que ela mantivesse o leite, porque ela continuava voltando muito. E aí a gente decidiu trocar de medicação. Nesse meio do caminho, eu também comecei uma restrição, a pedido da pediatra, de leites e derivados. Parece simples, mas não é simples, porque tudo que a gente pode imaginar industrializado vai leite, vai alguma coisinha lá de leite. E aí assim, é da noite pro dia que você deixa de comer uma série de coisas. A alimentação das refeições principais, ela não fica tão prejudicada, porque a gente come comida mesmo, você vai comer carne, você vai comer arroz e tudo mais. Agora os lanches, o café da manhã, esse tipo de refeição fica muito difícil, fica muito restrito. Sem contar os doces, né? Porque assim, tudo vai leite, tudo.
E eu já sou uma doceira de marca maior. Aliás, uma curiosidade, eu achei que a minha questão com doce, eu tinha entrado num vício. Porque pra mim doce, quanto mais você come, mais você quer. Mas eu tava conversando com uma nutricionista, minha amiga, esses dias, e ela falou que não, que durante a amamentação é natural, o corpo da mulher pede doce, porque o que a gente come interfere no gosto, né, no paladar do leite. E aí o sabor doce é mais atrativo para a criança. Então assim, a nossa natureza pede mais doce para que fique confortável para a criança e para que aquela criança aceite a amamentação e engrene no processo. Eu achei muito curioso e muito lindo como a natureza faz tudo dar certo. Então, resumindo, eu tava comendo muito doce e do dia pra noite foi uma baita restrição pra mim, assim, eu senti mesmo, foi um choque, eu me vi meio perdida e me refugiei muito no ovo. Aí eu fazia ovo quando eu queria salgado, eu fazia ovo quando eu queria panqueca doce, eu ia comendo ovo. E a gente não viu tanta melhora na Serena. E aí ela começou a ter um pouquinho de muco nas fezes. Aí a pediatra falou, olha Marina, só muco não é uma coisa agravante, ela não tem sangue e tudo mais, mas ela tem refluxo, ela tem irritabilidade, ela tem muco, acho que a gente vai ter que pensar um pouquinho na dieta. E aí, como eu falei pra ela que eu tava ingerindo muito ovo, que eu tinha ido total pro lado do ovo, ela falou, bom, então vamos tentar ficar sem ovo. E nesse momento eu fiquei completamente perdida, assim, completamente. Porque eu não sabia mais o que comer. Tudo que eu comia antes tinha leite. Aí eu não podia, eu fui pro ovo. Daí, de repente, tudo que eu estava comendo, que eu estava habituada, eu não podia mais. Então eu fiquei, assim, meio bem perdidinha durante alguns bons dias. Depois a gente vai pegando uma receita aqui e ali, a gente vai lembrando de algumas coisas que não vão nenhum dos dois itens. A gente acha um estabelecimento que vende coisas para pessoas que têm alergia, então aos poucos as coisas se ajeitam, mas os primeiros dias foram muito sentidos por mim. Nesse meio tempo, eu testei diminuir o intervalo entre as mamadas, porque muita gente, muita mãe que tem bebê com refluxo, relata que quando diminuiu, né, deixou mamadinhas menores e mais frequentes, o refluxo melhorou bastante. Então eu falei, por que não, né? Mas não resolveu pra gente. Pelo contrário, a Serena passou a voltar mais leite ainda, e aí quando ela ia mamar, ela tava meio satisfeita, ela não queria. Ficou uma coisa bem difícil. Ela não mamava nada, ela continuava voltando leite, dando banho em mim e nela. Então foi difícil demais, eu falei, bom, não funcionou pra gente. Tentei intervalos menores e aqui não deu certo. Como se não bastasse todas essas dificuldades que eu relatei, de repente eu senti uma diminuição no meu leite. O meu peito que ficava cheio, que satisfazia, que ela mamava tranquilamente, começou a ser um problema. Ela começou a mamar, ela pegava direito, já adaptada com remédio, assim, já não estava naquele desconforto na hora da mamada, então ela já estava mamando de forma bem efetiva, mas de repente ela começou a brigar no final, sabe? Sabe quando a criança mama, de repente parece que não vem mais, e aí eu apertava meu seio, eu achava que já não estava saindo na quantidade que era antes. Ela terminava, às vezes, chorava um pouquinho e depois parava. E eu vivi essa experiência com a Lelê. Até vou deixar aqui nos cards o meu relato de amamentação com a Lelê. E o que aconteceu? Só para recapitular. A Helena não era uma criança que ficava chorando depois que acabava de mamar. Ela chorava um pouquinho e pronto. Ela dormia, continuava. Então a gente demorou alguns bons dias para detectar que esse chorinho, que essa reclamação dela era fome. E foi bem difícil, eu morri de dó, porque eu pensava, nossa, eu imaginava que o bebê com fome ficava se esgoelando e demonstrando. E a Lelê não foi essa bebê, ela não demonstrava muito, ela chorava um tiquinho e logo passava. Tanto que na época tentaram me dizer, será que ela não tá passando fome? E eu fiquei bem brava. Como passando fome? Acabei de amamentar, tá saindo leite, nananã. Então a gente, às vezes na inexperiência e na falta de sinal mesmo, ela não ficava chorando e pedindo leite, não ficava. Então quando eu percebi a Serena chorando um pouquinho no final, brigando um pouco com o peito, eu falei, opa, já vi essa história. E aí eu conversei com a médica, falei, ó, agora tá um choro diferente. A amamentação se estabeleceu, o remédio parece que tá dando certo, a gente já viu que com a medicação ela retornou o ganho de peso, mas eu tô achando que ela tá passando fome.
Aí a gente tentou estimular com bombinha. Eu tomei bastante chá, aquele chá da mamãe, para tentar estimular o leite. Fiquei por alguns dias assim, observando bem de perto a Serena, mas eu achei que não estava resolvendo muito e eu estava angustiada com aquela situação, angustiada com a amamentação que já estava se arrastando há um mês, com a restrição alimentar, enfim, foi uma coisa arada, assim, foi uma pancada mesmo, dos 2 meses e meio em diante. E aí eu pedi pra médica, eu falei, olha, doutora, eu já tomei remédio na amamentação da Lelê, foi muito efetivo pra mim, será que a gente não pode entrar? Ela falou, pode, porque assim, é muito importante o seu bem-estar e o bem-estar dela, então vamos sim entrar com medicação, e se você já se adaptou, se você já tomou e já tem a adaptação desse remédio, vamos no mesmo. Tô tomando o mesmo que eu tomei na amamentação da Lelê. A questão é que o tempo já passou, o leite já deveria ter lotado, e a gente não achou que aumentou exatamente como esperávamos e como foi na época da Helena. Na realidade é assim, ele começa muito bem no começo do dia, mas ao longo do dia parece que diminuindo. E quando chega no meio da tarde, mais pro fim da tarde, eu percebo que ela quer mais. E eu não tenho muito o que fazer e fica aquela situação bem angustiante mesmo. Bom, eu fiquei mais ou menos dos 3 meses e meio até a consulta dos 4 meses nessa tentativa do leite, de estimular, de tomar chá, do remédio ser mais efetivo. E aí quando chegou a consulta agora dos 4 meses, na pesagem, a Serena ficou no limite mínimo, assim, um pouquinho abaixo do que era o limite dela. Ela ainda não caiu drasticamente na curva, mas ela teve uma queda. Ela estava recuperando logo depois do remédio do refluxo, que a gente fez uma pesagem no meio do mês, e depois diminuiu. A conclusão que a médica chegou é que todo esse estresse, né, toda essa dificuldade afetou meu emocional mesmo. E isso afetou o meu leite. Afetou de uma forma que nem mesmo o remédio está conseguindo trazer tudo de volta. E aí ela viu minha angústia e falou, Marina, eu acho que a gente podia, em algumas mamadas, testar um pouquinho de fórmula, como complemento. Você continua amamentando, você continua estimulando. Pra mim, né, ela é muito defensora da amamentação. Ela falou, eu não gosto de mães, eu insisto na amamentação porque eu não gosto de quem joga toalha no primeiro desafio, assim. Eu acho que a amamentação muitas vezes é desafiador, vem desafios no meio do caminho, mas a gente consegue driblar. Ela falou, mas não é o seu caso, eu tô vendo que você tá dando o seu melhor, eu tô vendo que você tá fazendo a restrição alimentar, você tá tentando de tudo e não tá sendo suficiente. Então eu acho que é hora de, em algumas mamadas, a gente colocar um pouquinho mais pra ela. Eu fiquei muito confortável, na verdade eu já cheguei na consulta querendo falar isso pra ela, da gente tentar uma amamentação mista, então a gente convergiu muito nas ideias, porque o que eu quero, o que é importante pra mim, é que ela cresça bem, é que ela se desenvolva bem. É óbvio que eu queria amamentar, no meu relato de amamentação da Helena, eu até falei isso, que eu gostaria de ter uma história diferente com a Serena. Na verdade já está sendo diferente, porque eu consegui muito mais. E a bem da verdade é que a Serena veio para mostrar muito a minha força, sabe? Já começou no parto, o parto totalmente natural e sem analgesia, uma coisa assim que eu jamais imaginava pra mim. Eu jamais me dei esse crédito todo e achei que eu fosse conseguir. Então pra mim o parto já foi uma conquista, a amamentação está sendo uma conquista, a restrição alimentar eu jamais achei que eu ia conseguir. Eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho muita determinação e por ela eu tô achando força. Pelo bem-estar dela, vendo quão melhor ela tá ficando com a minha restrição alimentar, eu tô muito firme, sabe? Às vezes determinados alimentos ou determinados lugares que a gente vai, alguém fala, ai, come, eu acho que não tem. Eu acho que não tem, eu não me jogo, entendeu? Ou eu tenho certeza que aquele alimento é seguro, ou eu fico muito firme, porque eu sei a consequência que traz pra ela e eu não quero isso. Eu sigo amamentando, eu não pulo nenhuma mamada do dia para dar a fórmula. O que acontece é que às vezes se eu sinto que ela mamou os 2 seios e ainda tá querendo, eu ofereço a fórmula. Mas na verdade, ela vai pegar só no finzinho do dia, que é quando eu acho que meu leite
tá falhando um pouquinho. E sinceramente eu não tô culpada, eu não tô desesperada. A amamentação é um assunto polêmico, assim, né? Principalmente quando a gente vai trazer que entrou com a complementação, justamente porque vem muito julgamento, as pessoas tendem a achar que você nunca fez o suficiente ou que você tá buscando o caminho mais fácil. Mas como eu sei que eu dei o meu melhor, como eu sei que eu realmente estou fazendo tudo o que eu posso, mas eu não quero ver ela passando fome, eu não quero ver ela engordando pouco, isso tá me deixando tranquila. Confesso que eu tive um pouco de receio, tô com um pouco de receio de como esse vídeo vai ser recebido, justamente pelo julgamento alheio de colocar à prova se você tá fazendo tudo o que você podia. Mas eu, dentro de mim, tenho essa certeza, então eu também não vejo motivo para esconder esse fato, para reservar isso só para a intimidade de quem tá na minha casa. Eu acho que como eu tô passando por essa situação, eu, a Serena, 1000 outras pessoas devem estar passando também. E muitas vezes a gente tem que ponderar, né, até onde insistir e prolongar o sofrimento é mais benéfico, né, se sobrepõe o bem-estar da casa. Foram dias muito difíceis, na verdade ainda estão, a gente ainda não tá com um dia simples, porque justamente tá adaptando ainda a fórmula, ainda não, ela não aceita super bem, então muitas mamadas ainda tem bastante choro, não tá tranquilo. Eu adoraria chegar aqui e falar, uau, enfim, nos ajeitamos e tá tudo certo, mas a verdade é que a gente ainda tá num processo e eu quis vir contar aqui, quis atualizar, porque eu acho que deve acalmar alguns corações que podem estar aflitos por complementar, por não ter tido tanto sucesso. Como eu falei antes, a Serena tem me mostrado muito a minha força e apesar de eu não conseguir os 6 meses exclusivos, como era a minha meta inicial, eu tô feliz que foram 4 exclusivos, eu tô feliz que eu tô me doando, que a gente tá conseguindo juntas aí na restrição uma melhora grande pra ela. A questão do peso ainda tá me preocupando, eu ainda quero pesar, tô na expectativa de quando a gente vai saber o peso real novamente. Eu até tô querendo conversar com a pediatra pra gente marcar uma pesagem antes, né, do próximo mês, antes da consulta de 5 meses. E eu espero que esteja tudo certo, eu espero que agora engrene e que ela consiga ficar tranquila, eu também, a Lelê também, porque a verdade é que esse estresse todo gera reflexo na casa inteira. Eu me ausentei demais, assim, porque eu tava demorando horas amamentando a Serena. Eu até falei isso outro dia no Instagram, que às vezes a gente ouve, né, assim, ah, a criança vai crescendo e vai ficando mais eficiente e vai mamando muito menos. E na verdade não é o que estava acontecendo aqui. Ela começou a mamar cada vez mais. Ela estava ficando 1 hora no meu peito, então não foi falta de insistência. E mesmo assim eu achava que ela terminava com fome. Parecia que ela estava buscando leite, se esforçando, sem chorar, tentando. Ela grudava no meu peito e ficava por mais de 1 hora. Então eu me ausentei bastante, sendo um período de férias. Eu passei muito tempo amamentando a Serena. Isso trouxe um pouco de reflexo na Lelê. O próprio Diogo estava se vendo mais irritado enquanto estava nas férias pela demanda da Lelê e por um chamar a atenção dela. Claro que nem tudo isso é pela amamentação, mas o que eu tô querendo trazer é que essa situação minha e da Serena trouxe um reflexo para a casa inteira. E eu espero que agora a gente se acerte, que a gente fique mais leve, que ela consiga engordar e crescer como é o que a gente espera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Tchau, tchau!